Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, amigos! Esse é o nosso segundo episódio do Hemo em Família, com foco na doença falciforme. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Adriana Seber, eu sou hematologista pediátrica e eu queria apresentar para vocês a doutora Mônica e a doutora Josefina. Doutora Josefina, conta pra gente quem é a senhora. Olá a todos, Eu sou a Josefina Braga, eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo, hematologista pediátrica, também sou membro do Comitê de Hematologia e Hemoterapia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, do Comitê de Hematologia Pediátrico, e também presidente do Departamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente do Departamento Científico de Hematologia. Que honra enorme tê-la conosco, doutora Mônica. Obrigada, Adriana. Eu sou Mônica Veríssima, sou hematologista e hemoterapeuta pediátrica, trabalho no Centro Infantil Boldrini, sou responsável pela agência transfusional, também faço parte do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH, com muita honra, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante que é a doença falciforme. Muito obrigada. Doutora Jo, pode chamar a senhora de doutora Jo? Doutora Lógico, né? Conta pra gente, por favor, o que é a triagem neonatal. A triagem neonatal é uma ação preventiva de grande importância em relação às doenças assim denominadas raras. Ela visa o diagnóstico precoce dessas doenças, já lá no recém-nascido, e que com isso, enquanto esse bebê ainda não tem sinais e nem sintomas das doenças, já se possa instituir medidas preventivas e dessa forma se possa prevenir complicações dessas doenças, pode-se tratar melhor essas doenças e inclusive prevenir os óbitos. Existem inúmeras doenças que podem ser diagnosticadas através da triagem neonatal. A triagem neonatal é feita através do teste do pezinho. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais daqui por diante. Eu não sei se a doutora Mônica quer completar. A triagem neonatal, acho que é importante dizer que é uma ação que começou em 1992 com a fenilcetonúria e o hipotireoidismo. E aí, a partir dessa ação, que se viu o impacto do diagnóstico precoce nessas patologias, passou-se a buscar que houvesse implementação nas outras patologias que mudasse a história natural da doença, como você falou. Então, em 2001, a triagem neonatal é acrescida, na verdade se torna um programa nacional de triagem neonatal, e que é acrescida a doença falciforme e também a fibrose cística e depois a posterior a hiperplasia de adrenal e a deficiência de biotinidase. Então, esse é um programa nacional importante que trouxe à luz a história das doenças raras a partir daí. E como você mencionou, Jo, é obrigatório em todo o território nacional. Muito obrigada. Eu acho que a doutora Mônica já falou um pouquinho para a gente, mas quais são mesmo as doenças diagnosticadas na triagem neonatal? Então, oficialmente são 6 doenças que eu já mencionei: fenilcetonúria, hipotireoidismo, doença falciforme e hemoglobinopatias, hiperplasia de adrenal, fibrose cística e deficiência de biotinidase. Existe uma portaria nova que ela vai ser implementada no SUS em 5 etapas e que vai preconizar, no nosso caso, na área da hematologia, a deficiência de G6PD, que é uma patologia que é frequente e que já é feita na triagem neonatal expandida nos serviços privados. Então, isso vai ser um grande ganho para a hematologia pediátrica, já que é uma doença frequente e que pode impactar na mudança da evolução natural. Entendi, muito interessante. Então, você que é mãe,
Então, o teste do pezinho tem 6 doenças obrigatórias no Brasil todo, que inclui a doença falciforme, a doença e o traço, mas em serviços privados pode ir até 50 doenças. Exatamente. Todas muito diferentes. Muito bem. Doutora Ju, qual é a importância do diagnóstico precoce da doença falciforme? Mas se quiser complementar o que já foi, pode falar também, Ju. Eu quero complementar, né? Porque a gente chama de teste do pezinho, porque é coletado uma gota de sangue do calcanhar do pezinho do bebê. Mas esse teste também pode ser feito através da coleta do sangue periférico, dependendo do estado e do local que faz a triagem neonatal. Então, isso é importante saber. E que, geralmente, né, essa coleta é sempre feita 48 horas após a primeira alimentação da criança. Então, isso é muito importante também, porque por isso que a gente só coleta depois desse tempo, né, o teste. Então, não pode ser coletado antes, e que não necessariamente precisa ser feita no pezinho, né? Embora ele seja chamado universalmente por todos nós, o teste do pezinho, porque é a coleta da gotinha de sangue no calcanhar para diagnosticar todas essas doenças. Então, a Mônica, eu acho que falou muito bem da implementação da deficiência da G6PD, que já está lá, né, para ser incorporada no SUS, e também, logo vai ser incorporada também a toxoplasmose congênita. Então, acho que cada vez mais nós vamos ter testes, né, e tem que ir, a mãe tem que saber que ela tem que ir atrás do resultado do teste do pezinho, que é assim que nós vamos chamar daqui por diante, né? Caso ela não tenha recebido, porque em geral, quando o teste dá positivo, essa mãe é convocada, e se ela é convocada, ela tem que ir comparecer na consulta para saber o que foi que aconteceu, para poder prevenir essas doenças. Então, nunca deixar de passar numa dessas convocações, onde que está sendo chamada por um resultado diferente do teste do pezinho. Que provavelmente identificou uma dessas doenças e que poderá prevenir a doença no seu filho. Você tinha me perguntado o que é, Adriana? Desculpa, eu quis complementar aqui para lembrar o que era o teste do pezinho. Qual é a importância do diagnóstico precoce da doença falciforme? Bem, então aqui, né, já quase que retomando dentro do que eu acabei de falar, na hora que o teste do pezinho ele identifica, né, que essa criança tenha a doença falciforme, ela vai ter o quê? Vai ser encaminhada para, no caso, para uma das unidades básicas de saúde, inicialmente, ou ela já vai direto para um centro, né, de acompanhamento, né, da doença falciforme. E a finalidade é implementar várias, né, medidas, né, onde que nós vamos poder prevenir, né, o óbito que muitas vezes pode ocorrer precocemente dentro do primeiro ano de vida, porque inúmeras intercorrências podem acontecer com essa criança no primeiro ano de vida, né? Então ela vai aprender a palpar baço, né, a lidar com infecção, receber as vacinas prioritárias, né? Então vai ser feito o que a gente chama de educação, né, para essa mãe, para ela aprender a lidar com essa sua criança que tem a doença falciforme e que, na maioria das vezes, nos primeiros 6 meses de vida, ela ainda não se manifesta a doença, na grande maioria das crianças, mas ela já começa com as medidas preventivas aí. E aí, nesses centros, ela vai aprender como lidar com isso, né, e pelo resto da vida da criança, e cada vez mais a gente vai implementando para ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor sobrevida para essa criança, até a idade adulta. É isso que a gente pretende, né? Mônica? Muito obrigada. Eu acho importante mencionar que essa questão da prevenção, ela parte pela educação. Então, a hora que a gente ensina a mãe a palpar o baço, o pai a palpar o baço, a questão da febre, né? O primeiro sinal de infecção muitas vezes é a febre, ou às vezes a perda da mamada, quer dizer, o bebê passa a não mamar direito. São sinais que a gente dá indicativos para essa mãe conhecer melhor o seu bebê. Porque a hora que ela recebe o diagnóstico da doença falciforme, é um susto muito grande. Muitas delas não têm nem ideia do que elas têm. Traço falciforme, que o marido tem traço, ou traço C, ou traço da beta-talassemia. Então, muitas vezes elas não escutam quase que nada na primeira consulta. Porque é um susto muito grande. Elas idealizaram um bebê perfeito, né? Primeiro bebê, segundo bebê, que seja. E esse bebê tem um problema sério de saúde,
que não se manifesta naquele momento, mas que pode se manifestar. Então, na hora que a gente encaminha essa criança, né, que a triagem neonatal, o teste PES encaminha essa criança num centro de referência, a primeira obrigação desse centro de referência é o acolhimento. Por quê? Porque a hora que a gente acolhe e dá um espaço para essa família escutar, e mais do que isso, falar o que ela angustia, esse é um passo para melhor adesão ao tratamento no futuro. Porque a gente consegue fazer um vínculo, né? Então, isso é muito importante. E aí, logo que a gente lembra, a gente fala da questão da febre, mas a gente fala, olha, mas tem que tomar um antibiótico, né? Tem que tomar bezetacil, ou o penvioral, ou antibiótico via oral. Isso para as mães que têm um bebê pequeno é mais uma carga. Elas às vezes não estão sabendo nem como amamentar esse bebê e aí tem essa obrigação. Então a gente faz esses retornos mensalmente, num primeiro momento, justamente para que elas tenham esse impacto, para que elas saibam que elas têm onde são acolhidas e onde elas podem buscar ajuda, né? E esse podcast também ajuda, né? Eu acho que é muito interessante, parabenizo essa iniciativa, porque faz com que mais pessoas saibam. Às vezes a mãe não tem a possibilidade de assistir, mas um tio, um primo, um parente próximo, um amigo, né? E aí eles vão divulgar isso, porque a informação, ela é o empoderamento. A hora que eu dou informação para aquela família, eu a empodero, eu consigo que ela faça a diferença. Então, achei muito interessante o que a Jo falou, e eu acho que a gente não pode esquecer que o objetivo primário da triagem neonatal é fazer com que a gente evite a evolução natural, quer dizer, que a doença falciforme seja impactada com mudança de atitude, né? Então, é a hora que começa o antibiótico, é a hora que se indica febre, é a hora que palpa o baço, mas principalmente é a hora que a gente não quer que o paciente evolua do jeito que a gente sabia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Entendi. A triagem tem que ter esse papel educacional. Uma dúvida do teste do pezinho, doutora Jo, é quando a mãe recebe o teste do pezinho, como ela sabe se o filho dela tem doença falciforme ou traço falciforme? Então, primeiro, né, a gente lembrar, né, na verdade ela não vai ser ela que precisa identificar esse laboratório, né? Quem vai falar para ela na hora que ela receber, estiver recebendo esse teste, alguém, né, que fez vai estar interpretando esse teste para ela, né? Porque isso não é uma grande preocupação que ela tem que ter, mas só para ela saber, e é o que a gente explica na hora que essa mãe chega, né? O que foi identificado nesse teste do pezinho? Existe um exame que chama, que vai avaliar quando a gente, o valor que a gente tem lá, né, da hemoglobina fetal, da hemoglobina A, da hemoglobina S. No podcast anterior, já foi comentado, né, o que era hemoglobina A, o que era hemoglobina fetal, hemoglobina S, mas eu vou repetir só para a gente recordar, né? Quando a gente nasce, a gente tem uma grande quantidade de hemoglobina fetal, tá? E uma pequena quantidade da hemoglobina A, que é a nossa hemoglobina normal. À medida que o bebê cresce, essa hemoglobina fetal vai sendo trocada, né, por uma outra, vai caindo a hemoglobina fetal e vai aumentando a hemoglobina A, que é a nossa hemoglobina normal. Mas todos os bebês, quando nascem, têm uma grande quantidade de hemoglobina fetal. Se ele for um bebê que não tem doença falciforme, então ele vai ter hemoglobina A. Então, no teste do pezinho vai estar escrito FA. Né? Significa grande quantidade de fetal e mais um pouquinho de A. Se ele for um bebê que já lá, né, no intraútero, estava produzindo lá um pouquinho de hemoglobina S, né? Ele estava recebendo já essa hemoglobina S, mas ele ainda tem hemoglobina A também, então no teste do pezinho vai aparecer F, A e S. Isso significa que ele é traço falciforme, que ele tem um pouquinho da hemoglobina S. E se ele for um bebê que tem doença falciforme, ele vai ter a F sempre predominando e vai ter a S logo a seguir. Então, você vê, o bebê normal tem FA e o bebê com doença falciforme vai ter FS. Lógico que a gente chama de doença falciforme e a gente está falando S, que pode ser anemia falciforme, mas pode ser a doença falciforme que é a hemoglobina S com outras variantes de hemoglobina, pode ser a hemoglobina S com a talassemia, que a Mônica já sugeriu, mas tudo isso é doença falciforme. Eu acho que é importante isso e lembrar, né, que o traço falciforme, o que acontece? O traço falciforme não é doença.
tá? Então, assim, em geral, o papai e a mamãe devem ter traço falciforme, uma doença genética, também já foi falada hereditária no podcast anterior, mas lembrar, né, que herda um traço, um lado do pai e um lado da mãe, né? Então, em geral, um pode ter traço falciforme e outro pode ter traço falciforme também, e aí tem uma chance de ter filhos com a doença falciforme. Lembrar que nem sempre, né? Um pode ter traço falciforme, por exemplo, e outro ter talassemia, né? E também vai ter doença falciforme, não necessariamente precisa ter traço falciforme os dois. E aí vai ser feito as orientações, né? Em relação a isso. Sabendo que ele tem a doença falciforme, ele vai para os centros de referência, né? Para ser acolhido e ser acompanhado. E se ele tiver traço falciforme no âmbito do SUS, eles são encaminhados primeiro, né, para as unidades básicas de saúde, porque eles vão ser acompanhados pelos pediatras, né, em relação a isso. Você quer complementar, Mônica? Uhum. Conta pra gente, Mônica, o que a mãe vai fazer se o filho dela é traço falciforme? Então, no caso, como a Jo já mencionou no âmbito do SUS, eles saem do centro de triagem neonatal encaminhados para a unidade básica de saúde. Mas é importante que, e aqui eu reforço, a mãe tem que saber o teste do pezinho do seu filho. Ela tem que buscar, porque às vezes, numa rede grande, pode falhar a entrega do resultado, mesmo não sendo traço, pode ser doença falciforme. Então, a mãe que tem um bebê que fez o teste do pezinho, e toda criança vai ter feito o teste do pezinho, é importante que ela busque. No máximo, em 60 dias, vai estar pronto esse teste do pezinho. Por que 60 dias? Porque a partir de 60 dias é quando você tem que fazer o primeiro atendimento para o bebê com doença falciforme, para que ele tenha o benefício do diagnóstico precoce. Então, a hora que começa a vacina, a hora que começa o antibiótico terapia profilático. Então, esse é uma busca constante, de até 60 dias de vida ter esse resultado. E se ela tem o traço, ela vai ser encaminhada, então, para a unidade básica de saúde, se ela for da rede SUS, e nessa unidade básica recebe o acompanhamento dos pediatras. E o acompanhamento não é diferente. Ter traço é uma condição de herança, a princípio, né? Lógico que muitos pediatras ficam em dúvida. Nossa, vai ter anemia? Né? No primeiro ano de vida, os bebês têm anemia. Essa anemia é do traço falciforme? Não. É importante dizer que essa anemia é uma anemia possivelmente do primeiro ano de vida, relacionada à ferropenia, que eles podem vir a desenvolver, a ingesta inadequada da alimentação, porque é difícil transicionar do aleitamento materno para o aleitamento artificial e a ingesta de alimentação sólida. Então, tudo isso é importante o pediatra saber, para não pôr mais uma dúvida desta mãe em relação. O meu filho tem traço falciforme. Ponto. Ele tem traço, ele vai ter uma herança, e essa herança vai ser acompanhada e não pode esquecer. O pediatra, depois aos 14 anos, 15 anos, tem que lembrar disso, falar de novo para aquela menina ou para aquele menino adolescente que ele tem o traço falciforme. Porque muitos dos casais que a gente recebe de crianças com doença falciforme, depois que a gente está conversando, eles falam assim, minha mãe falou que eu tinha, mas eu nem me lembrei disso, nem nada. Então, é aquela informação que foi perdida. Então, nós, pediatras, temos a obrigação de, ao longo do cuidado a longo prazo das nossas crianças, com traço, lembrar que elas têm essa herança e que elas, lógico, livre-arbítrio, a questão da escolha, mas elas têm que saber o que lhe espera, né? Quais são as possibilidades. Muito obrigada, doutora Mônica. Muito obrigada, doutora Jo. Nosso episódio está no fim. Se você tem perguntas, mande para a gente. E se você escrever no chat mesmo depois, a BHH vai mandar para a gente. Já tá bom ou vocês querem fazer considerações finais? Bem, não sei se vai ter perguntas, Adriana, se não, eu acho que assim, a grande consideração final, né, a Mônica já falou aqui, a gente já falou, lembrar que o teste de pezinho é fundamental, ele diagnostica todas essas doenças, é uma oportunidade de poder prevenir doenças graves, né, e conseguir melhorar não só da doença falciforme, como outras doenças, né, prevenir sequelas. Então, lembrar que, como a Mônica falou, se você não foi convocado porque por alguma razão, mudança de endereço, alguma coisa que aconteceu, ir atrás do resultado do teste do pezinho.
E também, quando receber, não pode guardar o teste do pezinho e não ir atrás da consulta, né? Assim que pegar e que for chamado, ir atrás da consulta, quer seja na UBS, se seu filho tiver traço falciforme, quer ele tenha doença falciforme, que tem essa urgência, porque nós temos que começar, né, com as vacinas, né, com o antibiótico, ensinar papo a passo. Então, dentro dos 60 dias de vida, lembrar de ir atrás, e essa é a importância, grande importância da triagem neonatal. Eu acho que assim, eu quero agradecer a todos, né, e agradecer a BHH, né, por estar fazendo, né, esse Hemoplay em família e trazer esse conhecimento e nós podemos ampliar um pouco, né, para as famílias e como a Adriana e vocês falaram muito bem, né, não precisa ser só os pais, pode ser os tios, os primos, né, e de poder divulgar isso da melhor forma possível, né. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tinha só uma consideração que eu acho que é um reparo histórico que a gente tem que mencionar, que o nosso centro, o Centro Infantil Boldrini, foi o primeiro centro no estado de São Paulo a apoiar e a incentivar o teste de triagem neonatal. A gente era residente. Exatamente. Em 1996, não existia nem essa possibilidade de triagem neonatal na doença falciforme. Doutora Silvia Brandalize, com toda a sua expertise, foi atrás de fazer com que a triagem neonatal ocorresse para a doença falciforme em 96. Somos testemunhas. Um projeto piloto, inicialmente, numa maternidade em Valinhos, e a gente participou disso, e aí o resto é história, mas eu não podia deixar de não falar, porque a gente é pioneiro nessa área, e tem que dar o seu devido valor, afinal, são lutas que a gente tem ao longo dos anos, e que a gente, como hematopediatra, tem que sempre relembrar as situações. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a você que está escutando a gente. Manda suas perguntas e terão outros episódios. Emo em Família, muito obrigada, pessoal. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.